Saudações, estudantes, aqui quem fala é o professor Joselito e nesta videoaula eu pretendo lhes mostrar as principais ferramentas e materiais utilizados no reparo de eletrodomésticos. Então, a primeira coisa que obviamente você tem que ter é uma caixa de ferramenta. Na sua oficina você pode ter umas prateleiras onde você guarda suas ferramentas adequadamente, mas se você vai fazer um atendimento do domicílio é importante levar as suas ferramentas numa caixa. Então, aconselho uma caixa relativamente grande, resistente, que vai ser o seu material. Aqui nós temos um jogo de ferramentas NR10. Muito importante que as ferramentas sejam NR10 para a sua proteção. Então, jogo de chave estrela, jogo de chave de boca. Aqui nós temos uma faca para você fazer decapagem de cabos, alicate universal, alicate de corte transversal, dois tipos de alicate de bico, um menor e um maior, um com mola, outro sem mola. Um decapador de fio ajustável, também NR10. Provavelmente o que você mais vai utilizar são as chaves de fenda e as chaves Phillips, também NR10, com cabo isolado, veja aqui, ó, cabo isolado. Aqui você tem uma chave de Phillips um pouco menor, um pouco mais curta, que às vezes é útil, em torno de 3 a 5 milímetros é a chave que você vai usar em maior quantidade. Jogo de chave Allen, jogo de chave de Torx. Eu recomendo que você escolha de T7 a T40, você está bem servido para todas as bitolas. Compre de uma marca boa, para não se arrepender. Ferramenta é a arma do soldado, não vá para a guerra sem arma. Uma lima, como você pode ver, é material utilizado, material aqui da oficina particular, é o do dia a dia, e é isso mesmo que vocês vão ter. Dois pincéis, pincel normal, olha que interessante, para que isso aqui, olha só. Pincel, ele vem com um fechamento da cerda metálico. Para eletricista não pode ser, mas você não vai encontrar um pincel NR10, Então uma dica prática aqui, você isola essa parte metálica com uma fita isolante, várias camadas de fita isolante normal e alta fusão, aí você vai poder fazer a limpeza das suas placas com tranquilidade. A ideia é que seja sempre desenergizado, mas se por acidente houver alguma energia residual ou houve alguma falha na desenergização, você ainda assim vai estar protegido com essas ferramentas isoladas. O curso não é exatamente mecânica, mas em vários momentos você vai precisar usar o paquímetro, Então, um paquímetro não precisa ser de alta qualidade, que nem esse aqui calibrado, mas é importante ter. Outra coisa importante também, para ver as coisas minúsculas, Lupa, espelho e lanterna. Hoje em dia você pode comprar esse tipo de material aqui, que é uma lupa 40 vezes que já vem com lanterna. Poderosíssima, recomendo. Você vai encontrar isso aqui em torno de R$10 e substitui daí a sua lanterna, até usar o seu celular, acabar quebrando, que não é a ferramenta adequada, e ter uma amplificação bem maior. Procure na internet, você vai achar com grande facilidade. Rebitador, com os jogos de rebite, os 3 bitolas. Ferro de solda. Ferro de solda, aqui nós temos dois modelos. Um modelo de 30 watts, que é o modelo mais para conserto de placas eletrônicas, aqui com a esponjinha, sempre molhada, como vocês viram lá no tópico, e um modelo de 100 watts, um pouco mais para solda de fios. O ideal é ter os dois. Para o manutentor de eletrodomésticos, eu recomendaria esse, caso tenha que escolher apenas um. Mas, se possível, esses dois. Para poder trocar um capacitor, um diodo queimado, esse é o ideal para não estragar a sua placa. E esse aqui, quando tiver que estanhar alguma coisa um pouco maior, é o ideal. E aí o luxo é esse aqui, em torno de 500 watts, que ele é um transformador, e aí sim, você faz uma solda de altíssima potência sem se estressar. Estanhamento de fios, de bitolas maiores, carcaças metálicas, marcas metálicas, esse tipo de pistola de solda é ideal, não custa caro, em torno de R$100, enquanto esses aqui em torno de R$50. Sugador também se faz necessário para esse caso aqui, Use sempre a ponteira de borracha para não estragar a ponteira plástica, não é descartável. Não recomendo esse tipo de suporte, Isso aqui vai acabar dando acidente, queimando o seu próprio fio, formando curto-circuito ou queimando a sua mão. Prefira esse modelo aqui. Multímetro, eu acho que depois da chave de Born, que eu mostrei isolado na NR10, esse é o instrumento que você mais vai utilizar. Aqui nós temos um instrumento do tipo alicate em perímetro, muito interessante, eu recomendo, caso vocês não queiram ter os 3, escolha esse aqui, alicate em perímetro. Em torno de R$100 você já encontra uma qualidade boa. Esse aqui, o feijão com arroz, em torno dos R$80, R$60.
uma marca intermediária, muito interessante, né? E alguns ainda gostam muito do modelo analógico. Esse é um modelo bem simples que eu ganhei de presente. Não recomendo tão simples assim, custa em torno apenas de R$20. E invista num multímetro analógico de pelo menos R$100. Classe 1 está ótimo, né? Alguns concertos necessitam de um multímetro analógico, devido à tensão maior das ponteiras de saída, né? Mas caso você tenha que escolher, não vai comprar tudo de uma vez só, vai comprando aos poucos, né? Então, priorizando, compra o alicate imperiente. Aqui nós temos um jogo de soquetes de 1/4, bastante interessante para fazer, para desmontar os equipamentos. Eventualmente você vai precisar uma cola quente, sim, né? Não é artesanato, mas você vai precisar. Não recomendo esse modelo aqui de 18 watts. Isso aqui é mais para artesanato, coisinhas pequenas. Recomendo esse aqui de 60 watts, então mais profissional, que já vem com suporte, é o ideal para a gente, né? Uma fonte de bancada, 12 volts, 3 amperes, ajuda bastante em alguns testes. Esse aqui, ó, eu fiz uma dica para vocês, eu fiz uma saída AC também, ACC a placa, saída direta ao transformador. Então tem a saída normal DC, né, como se fosse uma bateria de carro aqui à minha disposição, até 3 amperes. E caso eu tenha que testar alguma coisa AC, aqui também. Esse jogo de soquete aqui é 1/4, para coisas menores, né? Eletrodomésticos maiores, máquina de lavar, máquina de secar, ar-condicionado, você vai precisar desse jogo de meia. Isso aqui é bem interessante, é o seguinte, procure o jogo mais completo possível, né? Às vezes, por conta de poucos reais a mais, você leva um jogo que termina na bitola 21, né? E depois, esse aqui vai até a bitola 32, e mesmo assim faltou a 23, né? Então você paga um jogo desse aqui em torno de R$80, quando você vai comprar uma peça apenas que faltou, você paga R$20, R$30 uma peça. Então procure o mais completo, não economize nesse momento aqui. Essa é uma ferramenta bastante útil também para fazer a abertura dos eletrodomésticos de maior porte. Em último lugar, mas não menos importante, os EPIs, né? Você sempre deve usar o óculos, se está trabalhando no ambiente ruidoso, preserve a sua audição, protetor auricular e luva, né? Basicamente é isso. Na sequência eu vou mostrar para vocês os materiais. Para terminar, use sempre na sua bancada de madeira, nada metálico, nada de mármore, que ela vai quebrar com alguma batida, rapidamente ela quebra a madeira, e de preferência com um isolamento de borracha, né? Então tá, está. Jogo de ferramentas básicas para o profissional na reparação de eletrodomésticos. Na sequência, os principais materiais. Um abraço e até breve.